Continuando com as explicações do Alter Rebbe sobre o significado místico profundo do Shabat, o seu efeito espiritual, sua origem, nós vimos que, acompanhando a metáfora das três vestimentas da alma humana, que são pensamento, fala e ação, uma vez que a Torá nos diz que o ser humano foi criado à imagem de Deus, por isso também encontramos nas Escrituras que da nossa carne nós podemos visualizar divindade, podemos contemplar divindade, ou seja, guardando as devidas proporções, a diferença infinita que existe, infinita e inalcançável entre criatura limitada e o Criador, mas a Torá se expressa na linguagem humana para aproximar os conceitos divinos da nossa compreensão, para que possamos captar algo também do campo abstrato e espiritual. E ele nos explicou extensamente o que significa essa metáfora em relação à divindade, o que significa pensamento, fala e ação. Nós vimos que o pensamento é algo íntimo, é algo unificado com a própria pessoa. O pensamento é a forma da pessoa se expressar para consigo mesma, pensando, refletindo sobre aquilo que ela entende, sobre aquilo que ela sente. Então, o pensamento é algo unificado com o próprio ser. E o mesmo se aplica também, o pensamento, entre aspas, em relação a Deus, por mais que o versículo bíblico enfatiza que Lo machshevotai machshavotechem, tomem cuidado e saibam que o meu pensamento, assim fala Deus, não é como o vosso pensamento, mas como nós dissemos, guardadas as devidas diferenças e proporções, tudo na proporção certa. Aqui o que nós queremos captar da metáfora é apenas esse conceito de que assim como o pensamento está unificado com o próprio ser, o mesmo se aplica em relação à divindade. Enquanto isso, a fala é algo que a pessoa, é um canal que a pessoa utiliza para se comunicar com o próximo, com o semelhante, com outrem, com outro ser. Da mesma maneira, quando a Torá se utiliza dessa metáfora em relação a Deus, quando a Torá nos fala que Deus disse que haja luz e houve luz, que surjam os céus e surgiram os céus. Então, Deus criou o mundo através de asserções, de pronunciamentos, ou seja, o que dá origem a criaturas que supostamente, ou a seu ver, sentem-se autônomas e independentes, sentem-se como sendo já criaturas afora do Criador, por mais que na realidade o Criador permeia tudo, envolve tudo, e as criaturas não têm nenhuma existência própria, e as criaturas sempre estão englobadas e absorvidas dentro do Criador, mas na nossa percepção, na percepção limitada das criaturas, naquilo que nós vemos, sentimos, captamos, nos sentimos criaturas à parte do Criador. Então o surgimento dessas criaturas aparece, ocorre através da fala divina, entre aspas, porque fala, a comunicação verbal, é o canal de comunicação com aquele que está fora, que também as criaturas que se sentem fora, além do Criador. Já o campo da ação é um campo ainda mais distante, através da ação, porque enquanto uma pessoa, por exemplo, está falando, na sua fala ele pode investir emoção, sentimento, e de acordo com a maneira da pessoa falar, ele expressa aquilo que ele tem na sua mente, as suas convicções, ou os seus sentimentos e suas emoções. Então a fala ainda tem uma proximidade com o íntimo da pessoa, por mais que ela já é um canal direcionado para fora, mas ainda expressa aquilo que a pessoa tem dentro de si. Já a ação, por exemplo, uma pessoa, às vezes um grande artista, se ele pintou um quadro, de repente a gente pode imaginar, talvez fique impregnada na pintura a emoção que ele colocou, não é, na sua arte, mas em geral, se um carpinteiro ele fez uma mesa ou uma cadeira, ou seja, ele se expressou através de ação. Na sua ação, pode ser que ele produza um objeto bonito, um objeto estético, etc., mas a gente não sente a pessoa, o seu ser, como fruto da sua ação, como resultado da sua ação. Então a ação está mais desvinculada, mais afastada
do ser do que as outras formas de expressão, que são o pensamento e a fala. Aqui nós falamos que Deus, durante os 6 dias do Gênesis, está escrito, a Torá nos diz, Sheshet Yamim Asa, nos 6 dias de criação, Deus fez, ou seja, ele atuou em forma de ação. Em outras palavras, como dizendo que a energia vital divina que deu origem aos seres e às criaturas, e como nós sempre temos lembrado, não apenas deu origem na época do Gênesis 5.700 e tantos anos atrás, mas continua se renovando a cada ciclo semanal, a cada semana, durante os 6 dias da semana, o fluxo vital, o fluxo de energia divina vital que vem para as criaturas em forma de ação, ou seja, é uma energia vital, mas distanciada do ser que a emite. Essa energia que emana de Deus em forma de ação está distanciada dele. Isso significa que essa energia vem ocultada, camuflada, diminuída, passando pelo processo dos tzimtzumim, dos encobrimentos e ocultações. Por isso, por trás dessa energia fica cada vez menos perceptível a origem divina dessa energia vital. Por isso, quando nós vemos as criaturas, os seres, etc., nós não vemos divindade. Mesmo que nós vemos as criaturas em movimento, mesmo que nós vemos elas vivas e etc., em crescimento, mas não se percebe a divindade por trás delas. Por quê? Porque essa energia vital que provém de Deus vem em forma de ação e, portanto, mais distante. Porém, nos diz o Alter Rebbe, mas essa força vital divina, mais distante, mais camuflada, ocultada, ela predomina durante os 6 dias da ação, os 6 dias da semana comum, os 6 dias comuns da semana. Aval Beshabbat, porém, quando chega o Shabat, o que nos diz a Torá, o que ocorre, Shavat mibchinat itlabshut mibchinat asiyah. Se diz, o que significa que Deus descansou, entre aspas, no Shabat, que Deus cessou ou interrompeu a ação criativa no dia do Shabat. E nós perguntamos, bom, então como os mundos eles subsistem, como os mundos sobrevivem, continuam existindo no Shabat, se cessa a emanação de energia vital divina? Porque, na verdade, todos os seres e criaturas dependem a cada minuto, a cada instante, dependem para a sua, não só vida, mas existência, da energia divina. Então, o que significa que no Shabat essa energia cessa? Então, nos esclarece o Alter Rebbe que no dia do Shabat o que cessa e o que se interrompe é a força vital divina em forma de ação, aquela expressão mais distante da divindade. Como nós vamos ver, não só em forma de ação, mas também aquela energia divina que vem em forma de fala. Porque em relação a Deus, a fala e a ação elas estão unificadas. Baruch Omer Veose. Assim a gente louva a Deus dizendo, bendito, abençoado aquele que fala e faz. Quando Deus, não só que ele cumpre, ele fala e faz o que prometeu, mas ele fala e faz através da sua fala, ele já faz. Como nós dissemos, que o mundo foi criado através de asserções divinas, através de 10 pronunciamentos e suas combinações, etc. Então, no dia do Shabat, Deus cessa e interrompe o fluxo de energia vital de forma distante, longínqua da divindade, aquilo que se expressa em forma de fala e de ação, e o que permanece no dia do Shabat, o que se revela no dia do Shabat, como nós vamos ver, é apenas e tão somente uma energia vital divina superior, mais elevada, em forma de pensamento divino, entre aspas, ou seja, aquela energia que está mais unificada com o ser divino. Então, isso que nós dissemos, em contraste com os 6 dias da semana, que a Torá nos fala que Sheshet Yamim Asa, a Torá não diz apenas que em 6 dias Deus criou ou cria. Em 6 dias Deus faz, ou seja, o que está em evidência é que nos 6 dias comuns da semana, a força vital divina, derivada de Deus, ela vem de forma ocultada, de forma diminuída, de forma condensada, até chegar no plano da ação.
Então, na sequência desse versículo, quando se fala e se enfatiza que, em contraste a isso, no dia do Shabat, o Bayom Hashvi Shavat, Deus descansou ou cessou, se absteve de ação. O que significa? Significa que no sétimo dia, no Shabat sagrado, a energia vital divina, Shavta Miridazu, ela cessa, se interrompe essa condensação, essa ocultação, esse distanciamento da fonte, esse afastamento da raiz divina. Ou seja, a energia divina que permanece, que prevalece no dia do Shabat, ela não passa pelo processo do tzimtzum, de ocultamento e condensação, até chegar no campo da ação, se distanciando do ser divino. Isso significa, entre aspas, o descanso superior, ou seja, a falta de ação no dia do Shabat significa a falta de diminuição e condensação da luz e energia divina, chegando até o plano da ação, distanciando-se da fonte. Não apenas, o Alter Rebbe nos diz que não apenas ela não se condensa até chegar no plano da ação, mas tampouco para o campo da fala, em relação à metáfora da fala divina. Ou seja, energia vital divina presente no dia do Shabat, ela não se reveste tampouco na roupagem de fala divina, porque em relação a Deus, a fala já é considerada uma ação, ela já produz, ela já realiza, ela já produz uma ação, um resultado. Então, por isso, em relação a Deus, a fala se equipara à própria ação. Assim diz o Midrash, os nossos sábios, de Burosh Lakadosh Baruch Hu Hashiv Maaseh, a fala de Deus já é considerada uma ação. Nós vemos como Deus criou o mundo através de fala, de pronunciamentos, como fala a Mishnah na Ética dos Pais, Basarama Amarot Nivra Olam, o mundo foi criado através dos 10 pronunciamentos, portanto, os 6 dias de ação, eles incluem não só a ação divina, mas aquilo que se deriva da fala divina. E tudo isso cessa e é interrompido no dia do Shabat. Em outras palavras, no dia do Shabat, Deus se abstém ou não emite a sua energia para os mundos, para as criaturas, nem através de ação, nem através de fala, que são as expressões mais distanciadas, afastadas do âmago da essência do ser, e aqui no caso do ser divino. Então, ele nos diz, em outras palavras, a energia divina presente no dia do Shabat, ela não se restringe, não se limita, não se condensa, nem para o campo da ação, que exige uma ocultação muito grande, nem tampouco para o campo da fala, que também exige uma diminuição e ocultamento. Inclusive ele nos explica por tabela aqui o Alter Rebbe Belachen Ktiv, por isso está escrito no profeta Isaías, Mimetzoch Hefzecha Bedaber Davar, que no dia do Shabat a pessoa deve também se abster de falar de negócios, de trabalho, de assuntos financeiros, etc. Vemru Razali, de fato disseram os nossos sábios no Talmud, e assim é trazido na Halachá, Shelo ye diburcha shel Shabbat que diburcha shel Chol, que a tua fala, o teu teor de conversa, o teu tema de conversa no dia do Shabat não seja igual aos dias de semana. Se nos dias de semana você fala sobre trabalho, sobre negócios, sobre os teus empreendimentos, etc., no Shabat a pessoa não só que deve se abster de trabalhar, não só que ela deve se abster de negócios, de assuntos financeiros, etc., ela não deve sequer falar sobre isso. Assim prescreve o Shulchan Aruch, o Código de Leis Judaicos, para todo Yehudi, ou seja, que ele guarde o Shabat não só na sua ação, ou se abstendo de ação criativa ou de trabalhos, de realizar trabalhos, etc., mas até de falar a respeito disso. Porque, conforme nós já explicamos, ele vai nos trazer isso adiante, o Alter Rebbe, uma vez que a Torá nos diz que somos portadores de uma alma sagrada, que é uma partícula da própria divindade. Isso significa que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, assim como Deus se abstém no dia do Shabat, não só de fazer criação, mas até de falar
de fazer os seus pronunciamentos falando aquilo que dá origem à criação, da mesma forma nós devemos emular a atuação divina, se abstendo no dia do Shabat de trabalho criativo e até mesmo também de falar a respeito de trabalho.